Bom dia a todos. Vamos começar hoje mais um episódio do SBS Convida, a Sociologia na Quarentena. O nosso tema de hoje é trabalho e gênero em tempos de isolamento social, e nós temos hoje 3 especialistas na temática trabalho e gênero, que são a professora Nádia Araújo Guimarães, professora titular sênior do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e pesquisadora do SEBRAP, a professora Bila Sorge, professora titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Núcleo de Estudos Sexualidade e Gênero, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, e a professora Bárbara Castro, do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas e pesquisadora associada do Núcleo de Estudos de Gênero, PAGU, da Unicamp. Tá? Como forma de nós levarmos o nosso debate hoje, cada expositora vai ter em torno de 10, 15 minutos para começar a expor a nossa discussão, a temática. Em seguida, eu faço uma pequena observação para vocês retomarem e fecharem a discussão. Tá ok? Então, nós vamos começar, inicialmente, convidando, e agradecendo, em nome da SBS, a disponibilidade das professoras. E, para iniciar, nós vamos começar, então, com a professora Nádia Araújo Guimarães. Nádia. Bom dia a todas e a todos. Eu queria também começar agradecendo, agora sentido contrário, agradecendo à SBS, não só pelo convite, mas eu acho que parabenizando pela iniciativa. Eu acho que é de todo importante que, como comunidade de sociólogos, nós nos debrucemos sobre o tema da conjuntura e dialoguemos entre nós, e façamos isso de uma forma pública. Então, eu acho que a iniciativa é de todo virtuosa. Como o tempo é curto, eu organizei essa intervenção de partida ao redor de 3 pontos, né, que eu vou tentar seguir como rota. Né. O debate de hoje nos propunha uma questão, né, a questão da conexão entre trabalho e gênero em tempos de isolamento social. Né. O meu primeiro ponto, ele diz respeito a uma pergunta que eu acho que nos incomodou a todos, sociólogos, desde o começo, né? Que é o que a gente pode dizer sobre o trabalho quando ele se realiza, como agora, em condições de confinamento. Ou seja, essa combinação explosiva entre confinamento e trabalho remoto, eu acho que ela chama a atenção para importantes disparidades que marcam nossas sociedades e que estão sendo sistematicamente sublinhadas nas inúmeras discussões, na grande mídia, na conversa que poderia ser da esquina, mas que é da esquina virtual, do WhatsApp, etc. Né? Por quê? Tentando pensar um pouco mais sobre isso, eu diria, de uma parte, porque o confinamento, ele é, por assim dizer, um movimento de reversão de uma tendência histórica a externalizar todo um conjunto de atividades que antes tinham estado, se elas tinham estado concentradas na família, ou mesmo quando elas estavam concentradas sob a gestão da família, elas se exerciam fora do domicílio. Né? Elas se exerciam em condições de interação extra-domicílio, extra-familiar, e não sob isolamento. Atividades de trabalho, de educação, de lazer, de sociabilidade, enfim, a gente pode aumentar essa lista. O segundo aspecto que me parece interessante é que esse confinamento, ele não apenas internaliza de maneira compulsória o trabalho, e estou sublinhando, né, nessa forma remota, como ele faz, por isso, voltar ao domicílio toda uma gama de tarefas que, ao longo do tempo, tinham passado a se exercer no espaço público, em outras instituições. Né? Dizendo de outro modo, uma sorte de divisão social complexa, interinstitucional, forjada no atendimento a necessidades cruciais à reprodução, estaria como se reconvertendo, né, para dar lugar a outra forma temporária de divisão do trabalho, de distintas formas de trabalho,
que voltam a se realizar na casa, né? Esse eu acho que é um aspecto bem interessante, porque ele convive com uma contraface, né? Quer dizer, por outro lado, todo um conjunto de tarefas que antes haviam persistido, né, como responsabilidades da família, que eram, na antiga divisão de trabalho, feitas no domicílio e feitas de forma contratada, né, o trabalho das domésticas, o trabalho das babás, o trabalho das cuidadoras, só para citar algumas, elas passam, quando o confinamento começa a ser almejado como universal, a gente volta a isso depois, a ter que ser totalmente desempenhadas, ou quando menos redistribuídas, pelos membros da família e pelos residentes do domicílio. Então, é como se fosse um duplo movimento, né? Eu internalizo, atividades que antes estavam externalizadas, redistribuídas entre instituições, e, ao mesmo tempo, o que estava internalizado, inclusive como trabalho contratado, ele ganha uma outra forma de ser feito, né, de ser exercido, né? Então, diante da necessidade imposta por essa situação de isolamento, de confinamento, né, o ponto que eu queria, ponto para colocar à discussão, o primeiro ponto para colocar à discussão, e que tem estado volta e meia presente nos debates, estamos diante de uma nova divisão do trabalho reprodutivo, né, realizada agora, todo ele no âmbito da casa, internalizado transitoriamente na família, num contexto em que o trabalho profissional também se internaliza, né? Será que essa redivisão tem tido lugar, efetivamente, numa sociedade onde todos os estudos de uso do tempo, e a gente tem as últimas PNADs diante da Covid para demonstrá-lo, todos os estudos de uso do tempo mostravam a desigual, a desproporcional divisão desse trabalho dentro da casa, em detrimento das mulheres, e especialmente das mulheres negras, né? Então, esse é um ponto interessante, né? Porque, correlato a ele também, a sociologia do trabalho, e acho que a presença de Bárbara nesse debate é muito interessante, porque ela fez disso um tema central da sua própria pesquisa de doutorado, né? O trabalho remoto, né? Foi objeto de nosso interesse, né? Foi crescentemente objeto de nosso interesse, só que é como se nós tivéssemos que repensá-lo em novas bases agora, né? Quer dizer, até aqui a gente pensava o trabalho remoto do ponto de vista dos desafios que ele colocava para o trabalhador que o exercia. Desafios de qualificação, desafios de infraestrutura para desenvolvimento no domicílio daquilo que antes se fazia no local de trabalho, desafio de logística e de gestão das empresas para combinar trabalho remoto, né, e trabalho in situ, né? A sociologia, sim, tinha pensado a realidade do trabalho confinado, do trabalho isolado, mas não sob o contexto do isolamento social, mas ela o tinha pensado, com frequência, pela ótica, que é a ótica usual da sociologia do trabalho, né? O que é a qualificação desse trabalhador, o que são os requisitos organizacionais para que esse trabalho se passe não in situ na empresa, mas fora dela, o que são os requisitos da legislação, de infraestrutura no domicílio para que o trabalho ali se faça, etc., né? O que eu tinha chamado a atenção, por último, era a importância dos estudos de gênero e das abordagens feministas, para, de certa maneira, colocarem um pouquinho de areia nessa conversa bem comportada nossa, enquanto sociólogos do trabalho, dizendo há algo de especial, né? Quando isso se passa, quando o trabalho se passa no domicílio, quando o trabalho se passa em condições de confinamento, que há uma desigual distribuição das responsabilidades de cuidado, e aí o tema do cuidado assume a frente da cena, que pesa sobre os ombros das mulheres, que faz com que, mesmo quando homens e mulheres estão juntos, confinados, trabalhando profissionalmente, e eu me lembro até de Bárbara sobre isso, é na porta do escritório da mãe que o filho bate para pedir ajuda, e não na porta do escritório do pai, que consegue trabalhar isolado e calmo, e cumprir suas responsabilidades, né? De novo, a própria Bárbara e Mariana voltaram ao tema num texto lindo agora no blog da Dados, onde elas ecoam o debate sobre o impacto disso, inclusive na forma acadêmica, mostrando exatamente essa figura da mãe e da mulher como recurso na casa, mas também ela era assim no trabalho, né?
o que nos demandava no trabalho. Bom, isso nos leva a um segundo ponto, né, que eu acho que é bem importante nessa discussão, que é, ao mesmo tempo em que nessa conjuntura excepcional a carga de tarefas de cuidado cresce exponencialmente nos domicílios, especialmente para essas mulheres de classe média que externalizavam para parte dessa carga, essas cargas se multiplicam, elas crescem porque elas se multiplicam porque a divisão do trabalho parece, em grande medida, inalterada. Né? Se a gente tem os nossos próprios exemplos, né? E o que está ecoando sobre a queda notável da produção de mulheres em termos de trabalhos acadêmicos, de submissão de artigos, de produção de trabalhos científicos, chama a atenção. Né? Algumas reflexões interessantes nesse campo, nesse pequeno território, têm tido lugar e deixam perguntas que eu acho que a gente precisaria ter em mente, né? Sobre, primeiro, como pensar essa desigualdade nos padrões de produtividade dos trabalhadores virtuais nessas condições. Né? Como repensar o estresse que se associa ao trabalho remoto quando ele se soma ao agora multiplicado trabalho presencial de cuidado. Né? Seria cabível, por exemplo, se pensar que coletivos organizados pudessem demandar de empresas que mães ou pais com filhos, por exemplo, pudessem ter carga de trabalho remoto reduzido durante a pandemia, ou não ter redução de salário. Né? Enfim, a pergunta que incomoda, né, e que aparece com frequência, e eu acho que muito rósea, é: será possível que vamos sair com a aprendizagem nessa conjuntura, sob confinamento e isolamento social, gerando um movimento virtuoso de redivisão sexual, mas também de redivisão geracional do trabalho domiciliar de cuidado, né? Diante dessa histórica experiência de desigualdade no reparto dessas atividades, né? Eu tenho alguma dúvida, né, se esse quadro róseo de saída realmente tem chance de se verificar, mas, por outro lado, tem uma aprendizagem social em torno da ideia do reparto, né? Da ideia de que sim, é possível fazer, né? Sim, é possível fazer e redividir de outra forma. Né? O último ponto que eu queria levantar diz respeito a quem pode, que é uma discussão importante que tem sido travada entre nós, quem pode se manter confinado e desempenhar atividade de forma remota. Ou seja, há múltiplas desigualdades que se interseccionam para definir oportunidades de acesso, né, e as condições de acesso ao trabalho no contexto de isolamento. Né? De novo, isso vai além da questão da capacitação para se engajar num trabalho isolado, né? São desigualdades prévias, e aí esse é o nosso território da sociologia, são desigualdades prévias nas condições de vida, nas formas de inserção do trabalho, que impactam as chances de exercício do trabalho e as condições em que se exerce o trabalho sob o isolamento. Né? A gente sabe que, para menos qualificados e mais vulneráveis, ou, primeiro, inexiste chance de confinamento, né, associada a trabalho remoto, até porque, mesmo regras de confinamento são de difícil aplicabilidade, né, dadas as condições de vida, ou quando a oportunidade de trabalho remoto existe, ela tem andado, no caso brasileiro, isso é grave, com perdas importantes de salário, né, ou aumento do risco associado ao trabalho. Eu volto a isso nesse ponto, o risco da contaminação. Essas desigualdades são fortemente associadas a atributos como condição racial, nacionalidade, condição migratória, idade, tá? Para falar do gênero e logo em seguida. Quer dizer, porque essas perdas e riscos estão muito fortemente associadas à condição de sexo. Nos estudos recentes da Rede de Pesquisa Solidária, sediada na USP, no IEA, e que congrega uma multiplicidade de instituições, por exemplo, mostra que são as mulheres, né, especialmente atingidas quando se trata de pensar os trabalhadores sob o impacto da definição do que é atividade essencial, não é atividade essencial, logo que pode permanecer, não pode, logo que pode ser
remunerado tem que ser cortado, né? Primeiro, porque uma gama importante de atividades de serviços, dominantemente femininas, muitas delas ligadas ao cuidado pessoal, foram banidas pelo isolamento com atividades não essenciais. Ou seja, estão suspensas. Essas mulheres estão privadas de rendimento, né? Ou então estão com rendimentos substancialmente reduzidos, né? Por um lado. Seja porque o trabalho profissional de cuidado, aquele que foi considerado essencial, o que se faz nos hospitais, o que se faz nas instituições de longa permanência, os das cuidadoras nos domicílios, ele tende a ser desenvolvido sob maior risco. Ou seja, as mulheres não só estão sob o risco de perda das suas oportunidades de trabalho, mas estão sob maior risco de contaminação ali onde as suas atividades de trabalho foram consideradas essenciais, né? E mesmo se esse trabalho é tornado visível e louvado, no caso das enfermeiras, dos auxiliares de enfermagem, no mundo inteiro, bate palma na janela, os nossos médicos mais valorosos agora escrevem nos jornais, como eu nunca tinha observado que as enfermeiras eram importantes, que as auxiliares de enfermagem faziam toda a diferença, inesquecível, né? A fala do primeiro-ministro inglês quando sai e agradece às auxiliares a auxiliar de enfermagem e ao auxiliar de enfermagem que monitoraram o respirador, né, o ventilador, que o manteve vivo, né? Então, ao lado disso, convive com isso, em termos de condições concretas de trabalho, o risco da desproteção que está associada à extensão de jornadas, que está associada à falta de equipamentos de proteção individual, que ela é recorrente, mesmo ali onde governos estaduais fazem esforços enormes para manter a situação sob controle, né? Esse risco, e fecho esse aspecto, ele é tanto maior quanto mais invisíveis são as trabalhadoras e os trabalhadores. Se a gente continua pensando no campo do cuidado, por exemplo, louvamos as enfermeiras. Morremos de pena das cuidadoras, que às vezes morrem junto com seus idosos. As empregadas, que morrem porque as patroas as fazem vir trabalhar nas casas. Ficamos apenados. Mas não falamos, por exemplo, dos trabalhadores da higienização, que seguem absolutamente invisíveis às trabalhadoras e os trabalhadores da higienização, e que são talvez aqueles sujeitos às maiores cargas de risco nesse contexto da pandemia, né? E pouco lidamos com o fato de que cuidadoras confinadas por longo tempo, ou por tempo indeterminado, nas residências dos seus idosos, são também trabalhadoras sujeitas a alto risco, confinadas para não trazer o risco para dentro da moradia do idoso a quem ela atende, né? Então, a invisibilidade, eu acho que ela aumenta, né, a possibilidade de que esse risco se propague sem o controle da sociedade e de suas instituições, né? Mas a invisibilidade também dos beneficiários do cuidado, que está acontecendo com as instituições de longa permanência de idosos, né? Com as casas de repouso privadas, não só em outros lugares do mundo, mas no Brasil, onde a mortalidade de idosos é alta, onde o risco associado ao trabalho de quem atende os idosos também é alto, porque o isolamento é absoluto. Não tem olho social externo que controle o que se passa por detrás daquelas paredes. Ou seja, ali onde a invisibilidade associada ao trabalho aumenta, seja a invisibilidade de quem cuida, seja a invisibilidade de quem é cuidado, eu sugiro, o risco se potencializa. As condições de trabalho precárias podem aumentar, porque o controle se torna menor, né? E fecho com um último ponto. Eu acho que essa discussão tem nos colocado diante de questões teóricas que são muito importantes para o debate sobre gênero, trabalho, e puxando a brasinha para o tema do cuidado, que é um tema com o qual eu tenho trabalhado mais recentemente. Primeiro, a discussão da vulnerabilidade, que é uma discussão muito cara aos estudos do cuidado, né? E quando o cuidado vai para o centro da cena, a ideia de que somos todos vulneráveis, que sempre foi uma ideia retora no debate dos estudos de cuidado, né? Em algum momento da vida somos ou seremos vulneráveis, essa ideia aparece. Do ponto de vista teórico, acho que isso nos coloca um problema ultra interessante, né? Estamos essencializando uma outra característica. O que significa afirmar que somos todos vulneráveis? Estamos recaindo num erro que nos arrepia, que é o erro da essencialização, né?
A boa essencialização, e essencialização perigosa e perversa, então afirmar que somos todos vulneráveis e tratar isso como um traço da essência do humano é legítimo, frente a outros traços que nós recusamos por essencialistas ou essencializantes, né? Ou podemos falar de risco de vulnerabilização. E aí pensamos vulnerabilização como um processo, né, associado ao risco, que se reparte socialmente de uma maneira distinta. Não sei se me explico. Né? E a armadilha da essencialização, de certa maneira, poderia ser reposta pensando de novo as condições sociais sob as quais o risco da vulnerabilidade aumenta ou diminui. Né? Esse, eu acho que é um ponto interessante para a discussão maior entre nós, sociólogos. Né? Segundo ponto interessante, será que todo esse contexto nos põe diante de uma semente para valorização das profissões de cuidado, o reconhecimento das profissões de cuidado, e para a mais adequada a redistribuição das tarefas de cuidado e a retribuição pelo trabalho de cuidado? Eu acho que nós, como sociólogos, e como sociólogos que trabalhamos o tema do trabalho, do gênero e do cuidado, precisamos manter essa bandeira sobre a mesa. Né? Se não passar da epidemia, a pandemia, todos voltaremos às nossas velhas e habituais formas de organizar a vida. Né? Terceiro e penúltimo ponto que eu acho que valeria a pena ter uma agenda de discussão maior entre nós é a centralidade que, com o debate do cuidado, ganha o tema do corpo, né? E das profissões que lidam com o corpo no âmbito do trabalho. Né? Via de regra, entre nós, na sociologia, e eu diria na sociologia do trabalho, esse é um domínio relativamente pouco valorizado. Né? Quando tratado, ele é parte, por assim dizer, de uma sociologia médica, né? Ou, às vezes, de uma sociologia da profissão. Mas a sociologia do trabalho, ela mesma, não agarrou esse ponto na unha como um ponto forte. E ele está como um ponto forte sobre a mesa. O que isso significa? Né? Assim como quando a gente tomou a vida privada, o domicílio, as relações desiguais de trabalho dentro da casa, isso virou de cabeça para baixo todo um conjunto de formulações nossas sobre o trabalho, o trabalhador, os locais de trabalho. Eu acho que a discussão sobre o corpo, ela vai ser muito importante para nos obrigar a problematizar domínios relevantes da sociologia do trabalho. Né? E o último ponto que eu deixaria interessante para uma discussão sucessiva, né? Como os diferentes circuitos onde o cuidado se exerce, né? O circuito do trabalho não pago, do cuidado que é feito como, aspas, obrigação, significado como obrigação das mulheres, se enlaçou de uma maneira diversa e intensa com o circuito do trabalho de cuidado profissional, do cuidado pago. E como as múltiplas configurações do trabalho profissional de cuidado, né, desde o trabalho da empregada doméstica, ao do higienizador no hospital, ao da enfermeira, ao do médico, todos agora cabem nesse guarda-chuva. Todos que se sentiam pouco confortáveis. Lembra a discussão sobre a regulamentação da profissão de cuidadora? Como as enfermeiras foram ferozes na oposição, defendendo o seu domínio. Como os médicos são ferozes em se diferenciar das enfermeiras, né? Eu curo, elas cuidam, e elas dizem, não, nós cuidamos, as cuidadoras não fazem nada, são réis empregadas. Né? Então, esse debate em torno do aprofundamento da diferença é como se ele estivesse sendo subsumido por uma onda, né, de aproximação, né, que trata a todos agora como profissões de cuidado. Né, e todos se entreolham numa cadeia de profissões de cuidado, né, uma cadeia de cuidado, né, que tem um sentido um pouco diferente da ideia de cadeia de cuidados que a gente fala até aqui no nosso domínio de estudo do cuidado. Né. Então, esses diferentes circuitos, e eu acho isso incrível para a gente começar a pensar analiticamente, eles se entrelaçaram agora de um modo tão intenso que é difícil que, passado isso, esse laço se desfaça, sabe como se desfaz na água quando a gente está brincando com lacinhos com os filhos a nadar no mar, né? Que ele se desfaça naturalmente e que tudo volte ao seu lugar. Ou por outra, nós, como sociólogos do gênero, do trabalho e do cuidado, não podemos deixar que essas coisas voltem ao seu lugar. Esse talvez seja o meu maior recado nessa intervenção. E super obrigada pela oportunidade de estar no debate com pessoas tão interessantes. Obrigado, professora Nádia.
Então, vamos passar para a professora Bila Soares. Bila. Bom, eu queria primeiro agradecer também o convite da SBS, do Jacó e da Mariana para estar, vamos dizer, nesse bate-papo, nessa conversa com a Nádia, com a Bárbara, e, enfim, é um prazer enorme estar com vocês e poder trocar um pouco as minhas reflexões, ainda muito, enfim, iniciais, sobre o que, vamos dizer, sobre as desigualdades de gênero decorrentes da epidemia e do confinamento. Então, eu gostaria realmente de me concentrar um pouco enfim, nas desigualdades de gênero que estão sendo, de alguma maneira, evidenciadas neste momento da epidemia e do confinamento, mas, ao mesmo tempo, elas estão sendo agravadas. E eu gostaria um pouco de mostrar isso, digamos, com os recursos de pesquisa que ainda são muito precários, não são minhas pesquisas, mas o que eu tenho visto, o que eu tenho lido, as pesquisas sobre isso estão mais concentradas na Europa, nos Estados Unidos, que já tem alguns surveys mais elaborados sobre este período de quarentena, e aqui no Brasil eu ainda não conheço nenhuma pesquisa que tivesse, de alguma maneira, sistematizado os efeitos da pandemia e do confinamento sobre as desigualdades de gênero e como essas dinâmicas estão sendo experimentadas e vividas, né, no interior da família e, inclusive, no interior, no próprio mercado de trabalho. Até onde eu pude acompanhar, bom, vamos dizer, eu acho que é interessante, talvez só um pouco na direção de que a Nádia falou, eu acho que nós estamos vivendo um momento bastante ambivalente. Se, por um lado, a questão do cuidado ganhou assim, o debate público, né? A quantidade de artigos que a gente tem visto nas revistas, na televisão, enfim, e na mídia em geral, sobre a importância do cuidado, né? Algo que a sociologia do cuidado já há muito tempo vem estudando, e as economistas do cuidado, as feministas, há muito tempo vêm dizendo, e que mais ou menos ficava confinado aos círculos de especialistas. De repente, está todo mundo, enfim, tentando entender o que é exatamente esse cuidado, né? As pessoas até perguntam o que é cuidado exatamente, né? Quer dizer, de repente, um tema que ganhou o espaço público, o debate público. E, obviamente, o potencial disso é muito importante para se pensar, enfim, em todas as dimensões que o cuidado tem. Por outro lado, o que a gente está, enfim, podendo identificar é um agravamento da divisão sexual do trabalho e uma retradicionalização dos papéis sexuais. Há, de fato, uma atualização de certas normas de gênero que vinham sendo chacoalhadas, né, já há algum tempo, e parece que elas se reatualizaram, se reinstalaram, né, seja no âmbito da família, seja no âmbito, vamos dizer, do mercado de trabalho. Eu gostaria de pensar um pouco como vamos dizer, aonde estão, vamos dizer, os indicadores de que que há vamos dizer, uma volta, né, aos papéis tradicionais da casa. E isso, basicamente, tá, no que eu tenho visto, há um certo consenso de que, de fato, há um retorno aos papéis tradicionais e que, provavelmente, as mulheres vão ter muita dificuldade de retomar uma trilha que vinha sendo, enfim, processada enfim, de uma certa divisão mais equilibrada entre
do trabalho, né? Do trabalho remunerado e do trabalho não remunerado. Embora o trabalho não remunerado, como a gente sabe, ele é quase uma constante, né? Ele muda muito pouco. O tempo de trabalho que mulheres e homens investem na casa é quase, vamos dizer, é quase uma invariante, não é? Ao longo de décadas, e a última PNAD que foi publicada ontem sobre a divisão sexual do trabalho doméstico, mostra que, de fato, é praticamente irrelevante as mudanças que ocorrem. É quase sempre isso, né? As mulheres trabalham o dobro do tempo no domicílio, para a família, do que os homens. Bom, em geral, quer dizer, o que a gente pode perceber é que as mulheres estão sendo afetadas muito mais pela crise econômica desatada pelo coronavírus, porque elas se encontram, obviamente, em empregos não protegidos, né? Elas estão muito mais representadas nas atividades informais, sem nenhuma cobertura social, sem proteção da legislação trabalhista. Muitas, como a gente sabe, elas estão sobre-representadas nas atividades do comércio, dos restaurantes, hotéis e no trabalho doméstico remunerado. Obviamente que foram os setores extremamente afetados, não é? Vamos dizer, pelas políticas de enfrentamento da crise da epidemia. Então, de fato, elas estão muito mais afetadas em termos do emprego do que os homens. Em segundo lugar, também as pesquisas que eu tive acesso, elas estão mostrando que o trabalho doméstico não pago, ele não está sendo dividido equitativamente entre homens e mulheres durante o isolamento. Se bem que na Europa e nos Estados Unidos os homens passaram a participar mais do trabalho doméstico nesse momento, né, nesses últimos meses, as mulheres passaram proporcionalmente a trabalhar muito mais do que eles. Ou seja, todo mundo passou a se envolver mais nas tarefas domésticas, mas as mulheres passaram a se envolver muito mais. Ou seja, vamos dizer, as desigualdades, elas continuam e se aprofundam, não é? E isso porque a gente sabe que o fechamento das escolas, né, e da pré-escola e da creche transferiu a educação para o domicílio e, de fato, as mulheres é que estão mais dedicadas à educação das crianças, né, domiciliar das crianças, do que os homens, né? Além, vamos dizer, de todo o estresse que isso tem acarretado para as mulheres, né? Que elas viraram educadoras também, não é? Quer dizer, elas são trabalhadoras, fazem o trabalho doméstico e, como se diz, elas ganharam uma terceira jornada de trabalho, que é a de professoras, de pedagogas em casa. Além disso, o trabalho, vamos dizer, da culinária, da alimentação, cresceu muito, porque a família está toda em casa. Então, as diferentes refeições para um número de pessoas maior, que agora se concentra 24 horas por dia em casa, fez com que, vamos dizer, essa atividade ganhasse uma dimensão que ela não tinha, né, anteriormente, não é? Além, vamos dizer, do trabalho, das tarefas domésticas mais, vamos dizer, ordinárias, lavar, passar, etc., que também estão recaindo muito mais sobre as mulheres. Enfim, isso um pouco que a gente está percebendo é que o confinamento, ele reativou as normas tradicionais de gênero e, enfim, não produziu,
não é? Pelo menos até aqui o que as pesquisas estão mostrando, uma divisão mais equitativa do trabalho doméstico. Em terceiro lugar, vamos dizer, a sobrecarga de trabalho das mulheres aumentou muito porque as famílias se isolaram dos avós. Né? Então, os avós estão praticamente confinados, né, em espaços separados, né, da família, e os avós foram sempre uma fonte, né, primária ou secundária de apoio, não é? E assistência às crianças e apoio, vamos dizer, às mães trabalhadoras. Né? Essa perda, né, do apoio dos avós tem, obviamente, sobrecarregado muito o trabalho das mães. Né? Em quarto lugar, o teletrabalho, que foi intensificado na quarentena, e que ele vem sendo evocado como um novo modelo, né, como uma nova modalidade de trabalho a ser seguida no período pós-crise, tem afetado homens e mulheres de maneira muito diferente, não é? Essas pesquisas estão mostrando que a experiência do trabalho trabalho doméstico, se por um lado permite que uma certa economia de deslocamentos e com efeitos sobre o meio ambiente muito importante, então algumas pessoas, enfim, principalmente as pessoas mais enfim, sensibilizadas e que evocam as questões do meio ambiente, consideram que esse, de fato, é um modelo que deveria ser perpetuado, né? Uma vez que esse modelo, imagina, eu acho que todos nós estamos vivendo isso, né? As ruas silenciosas, a poluição baixou muito, enfim, você, vamos dizer, evitar esses deslocamentos pelos grandes centros urbanos seria uma conquista, né, ecológica muito importante que o teletrabalho estaria contribuindo. Então, por um lado, há, vamos dizer, uma certa celebração desse modelo, justamente pelo que ele viria a contribuir para um bem-estar enfim, das pessoas e da população, não é? Por outro lado, o teletrabalho, o trabalho remoto feito no domicílio, ele é muito, ele impacta diferentemente o trabalho de homens e mulheres, não é? Para as mulheres é muito mais difícil manter as fronteiras entre o trabalho remunerado e o trabalho e o cuidado familiar e as tarefas familiares do que para os homens. Eu acho que é isso que a Nádia também mencionou, é muito, as mulheres não conseguem manter essa fronteira mais definida, o que, evidentemente, tem efeito sobre a sua produtividade, tem efeito sobre o seu salário, tem efeito sobre a sua progressão na carreira das empresas e das organizações. Ou seja, esse território no qual as mulheres passaram a exercer o teletrabalho, ele, de fato, tem para elas uma enorme desvantagem, enquanto que para os homens, praticamente, isso não alterou. Pelo contrário, algumas empresas que a gente viu, enfim, acho que semana passada, né, o Twitter e outras empresas americanas já dizem que a produtividade aumentou enormemente a produtividade do trabalho aumentou enormemente durante o confinamento e a quarentena, e a própria Twitter disse ninguém mais volta para as instalações organizacionais, vai todo mundo ficar trabalhando em casa, e outras grandes empresas já estão declarando isso, que já não se volta mais para as grandes concentrações, aglomerações de trabalhadores, já que, vamos dizer, a produtividade pareceu muito
bastante elevado. O problema é que, enfim, essa produtividade provavelmente vai ser uma vantagem masculina muito importante, porque, enfim, as mulheres não têm como, enfim, não viver o trabalho remunerado e o trabalho doméstico de uma maneira entrelaçada, né? As mulheres raramente têm um espaço exclusivo dedicado ao trabalho doméstico, ao trabalho remunerado. O que tem mostrado é que elas circulam mais pela casa, acomodando os seus instrumentos de trabalho, seja na cozinha, seja em algum quarto, seja tal, enquanto que os homens que passam a realizar o teletrabalho, há uma proteção de um espaço para eles específico, e vamos dizer, raramente as mulheres podem contar com os seus cônjuges para afastar as crianças da interrupção do trabalho das mães. Quer dizer, quem faz isso são as mães. As mães é que são as guardiãs da tranquilidade do trabalho masculino. São elas que afastam as crianças desse trabalho. O inverso não acontece, quer dizer, os homens não pegam as crianças para que elas não atrapalhem o trabalho da mãe. Então, vamos dizer, esse espaço doméstico, né, esse trabalho, esse home office, esse home não é o mesmo para homens e para as mulheres. E uma pesquisa que eu vi recentemente, que na Grã-Bretanha as mulheres declaravam que elas eram interrompidas a cada hora de trabalho, enquanto que os homens declaravam que eles eram interrompidos a cada 3 horas de trabalho. Ou seja, enfim, obviamente que as consequências desse tipo de dinâmica de trabalho são bastante grandes para homens e para mulheres, né? Eu acho que assim, acho que para finalizar um pouco o que eu estou tentando trazer aqui para o debate, é que, enfim, se a epidemia mostrou que, de fato, a saúde global ela é dependente do trabalho das mulheres e da função de cuidado, ela também está mostrando que as mulheres são como que um colchão de proteção para o trabalho masculino. Quer dizer, ela mostra, vamos dizer, essas duas faces de uma mesma moeda, não é? Quer dizer, as mulheres estão sendo, de alguma maneira, celebradas como aquelas que, de fato, permitem a reprodução da vida, aquelas que, enfim, estão, inclusive, são as principais protagonistas do enfrentamento à Covid, né? São as enfermeiras, como a Nádia colocou, as enfermeiras, as auxiliares, os médicos, médicas, as faxineiras, a trabalhadora doméstica, né? São todas, elas estão na frente, né, do combate. Por outro lado, elas também são, vamos dizer, o trabalho delas é aquele que permite das mulheres na esfera doméstica, é o que permite, de alguma maneira, o enfrentamento da crise, né? Eu acho que vamos dizer, as mulheres em casa, cuidando da família, a principal mecanismo, ferramenta, digamos, do combate à epidemia. Essa, vamos dizer, a epidemia todo, o enfrentamento todo da epidemia gira ao redor deste lugar tradicional das mulheres.
É esse lugar que se construiu as políticas de enfrentamento da epidemia. É a existência deste lugar das mulheres que permitiu que, enfim, que subsidiou, que sustentou as políticas de enfrentamento, né? E isso me parece, enfim, ainda muito pouco debatido, né? E essa, vamos dizer, apesar de toda a visibilidade que a temática do cuidado teve, este lugar tão estratégico das mulheres no enfrentamento da epidemia, ainda, enfim, é muito pouco reconhecido. Eu acho que dos exemplos mais importantes da falta de reconhecimento disso é que, agora, no debate do desconfinamento, a grande questão que está sendo debatida é quais os setores que vão ser desconfinados, econômicos, muito mais do que o que vai acontecer com as escolas, com as creches, de repente, se os salões de beleza vão ser abertos, virou um tema de uma grande polêmica, de um grande debate, enquanto que a questão das escolas não se fala muito, se dá uma data para que vai, mas é algo que não tem muito a ver. E, obviamente, que isso vamos dizer, a escola, a creche, pré-escola, são fundamentais para que as mulheres possam, de alguma maneira, retomar, né, algum tipo de curso, né, de trabalho remunerado e de, vamos dizer, alívio, né, nas suas responsabilidades domésticas. Pior do que isso, ainda está se discutindo abrir a economia, vários setores da economia, antes de abrir as escolas. O que significa isso? Você está abrindo, quer dizer, essa política da abertura de certos setores da economia, antes mesmo do retorno às escolas, significa que é uma política masculina. Está se abrindo, está se pensando como os homens devem voltar ao trabalho. E as mulheres vão ficar esperando, né, até o momento mais propício para elas poderem voltar às atividades econômicas. Não é? Então, vamos dizer, toda a política de enfrentamento, eu acho que isso que a gente teria que talvez trabalhar mais, como que a política de enfrentamento à epidemia, ela tem uma cara de gênero, né? Ela tem um aspecto de gênero, e ela tem, vamos dizer, enfim, uma norma de gênero que está orientando ela, e, enfim, para finalizar, eu acho que também esses trabalhos que eu tentei trazer para vocês, eles vêm realmente com muita preocupação a possibilidade das mulheres recuperarem, vamos dizer, o seu, enfim, o patamar, né, que elas haviam conquistado, né, enfim, que vai levar talvez muito tempo para que elas consigam novamente se inserir no mercado de trabalho, se inserir, enfim, que as diferenças salariais vão aumentar entre homens e mulheres, que, enfim, vamos dizer, que a epidemia, que os prejuízos, digamos, da epidemia para as mulheres são incomparavelmente superiores aos dos homens. É isso. Obrigado. Bom, queria também começar agradecendo à SBS, nas figuras do Jaco Lima e da Mariana Chaguri, pelo convite para participar desse importante debate. E para mim também uma honra enorme estar aqui na mesa, né, nessa mesa virtual com Nádia e com Bila, que sempre foram minhas referências bibliográficas, agora são minhas parceiras aí de reflexão, né?
Eu queria começar, eu tinha preparado um pouco para a gente pensar sobre a questão do home office, né, as desigualdades de gênero que se colocam nessa organização do trabalho a domicílio no setor de serviços, vamos dizer assim, depois eu faço um pouco essa diferenciação também, mas eu queria partir um pouco desse ponto último de Bila, porque é uma questão que tenho pensado muito também, né, no quanto o combate à epidemia, né, em determinados modelos desenhados pelo Estado de combate à epidemia também, né, tem um viés de gênero muito forte, né, e tem um viés de gênero muito forte justamente porque, enfim, as pesquisas de cuidado, né, que Nádia, Helena, Gita também têm feito há tanto tempo, têm demonstrado justamente o quanto o Estado, desde meados da década de 90, no fim das contas, né, tem privatizado o cuidado, né? E eu acho que isso é fundamental para a gente entender também esse movimento que a gente está vendo agora, né, nesses desencontros de o que deve abrir, o que deve fechar, nessas disputas entre governo federal, governos estaduais, né, governos municipais, né, o quanto, né, nessa desordem, né, de informações, ou essa sobreposição, esse desencontro de informações, né, o quanto a gestão do risco, né, a gestão da vulnerabilidade, no fim das contas, é traduzida, é repassada para as famílias, né, e no quanto, né, quando a gente pensa nessa privatização da gestão do risco que a gente está vivendo agora em tempos de epidemia, num contexto em que a gente tem relações tão desiguais de gênero no interior das famílias, né, no fim das contas, essa gestão do risco, essa gestão dos cuidados, né, essa gestão das vulnerabilidades também recai amplamente sobre as mulheres, né, muito porque são elas que estão ali gerindo a circulação da família, né, são elas que estão ficando mais em casa, para os maridos saírem e circularem, né, nos trabalhos pagos. Então, acho muito importante a gente olhar para isso também, né, o quanto a maneira como o Estado vem gerindo a pandemia no Brasil, ou em modelos parecidos com o que o Brasil tem adotado, tem repassado uma ampla responsabilidade para a gestão do risco para as famílias, né, e o quanto isso impacta o cotidiano das mulheres no interior dessas casas, né. Mas para puxar um pouco a sardinha também para minha brasa aqui, né, para a questão do trabalho remoto, do home office, gostaria de fazer alguns comentários para a gente pensar o quanto a gente está vivendo uma tempestade perfeita, assim, né, pensando que, e aqui vou me basear em dados que recolhi junto com a Angela Araújo, com a ajuda do André Krein, né, na sistematização dos dados da PNAD contínua, um trabalho que a gente fez sob encomenda da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, no ano passado, né, e a gente se lançou ao desafio de olhar para uma base estatística, assim, ainda que a gente saiba que seja uma aproximação, né, a gente não tem como dimensionar o que é teletrabalho, o que é trabalho remoto, o que é home office, né, pela PNAD, mas a gente tem como fazer aproximações, né. E falo que a gente está numa tempestade perfeita, porque desde 2015 que a gente está vivendo uma crise no mercado de trabalho, né, com uma ampliação elevada da informalidade, que impactou em grande medida as mulheres, e especialmente as mulheres negras, né, que voltaram à informalidade depois de um período, né, em que elas se formalizaram no mercado de trabalho, principalmente ali entre 2006 e 2014, né. Então é nesse contexto que a pandemia chega também, isso é importante destacar, né, o quanto essa é uma tempestade perfeita nesse sentido, né, a gente já estava vivendo uma crise econômica, uma crise do mercado de trabalho, e uma tempestade perfeita também, porque quando a gente olha só para esse nicho, né, de pessoas que podem realizar o trabalho remoto, né, que estão localizadas em determinadas atividades específicas, né, da economia, em que o teletrabalho, né, isso os trabalhos que são possíveis de serem realizados com a mediação tecnológica, por meio dos computadores, né, à distância, o quanto a gente detectou um pouco nessa pesquisa que a gente fez, o amplo crescimento que a gente teve, que foi da ordem aí de 44%,
do crescimento entre 2014 e 2018, que foi o período que a gente analisou, do trabalho a domicílio no setor de serviços, né? O que é um indicativo grande de uma mudança, inclusive, né, do que era o perfil do trabalho a domicílio no Brasil até esse momento, né? Então, o que a gente já tinha detectado era uma ampliação do trabalho a domicílio, do trabalho remoto, que antes sempre foi muito concentrado nas indústrias de transformação, né? E muito caracterizado pela precariedade, vulnerabilidade de mulheres, né? Que, na verdade, complementavam a renda da casa, né, ou trabalhavam em pequenas indústrias com a família toda envolvida, né, principalmente nas indústrias calçadistas, de confecção, indústria têxtil, né, tem uma série de estudos que apontam para isso. Bila e Lena Lavinas fizeram também uma revisão super bonita, né, para a OIT, acho que 10 ou 20 anos atrás, né, Bila, apontando justamente para esse acúmulo de debates, né, e de pesquisas que foram produzidas olhando para o trabalho a domicílio, que já mostravam também esse viés de gênero fortíssimo, né, na organização do trabalho a domicílio, né, mostrando como, no fim das contas, eram mulheres geralmente mulheres de classes populares, mulheres muito pauperizadas, né, que moravam nos subúrbios das grandes cidades, que moram, né, nos subúrbios das grandes cidades, e que atuavam em casa justamente para conciliar também, né, para articular o cuidado da família, o cuidado das crianças, né, principalmente crianças em idade pequena, né, que estariam em creche, que não conseguem vagas, né, e que conciliam o trabalho em casa, né, um trabalho remunerado em casa, com cuidado doméstico e com cuidado das crianças, né. E o que a gente viu nesse período de crise econômica foi uma migração muito grande, tem uma mudança de perfil aí, né, de trabalhadores agora, com um aumento, uma ampliação de trabalhadores com ensino superior, uma ampliação da participação de homens brancos escolarizados trabalhando em domicílio, né, no setor de serviços. E aí a gente já via com isso, né, depois eu vou para a parte mais qualitativa, mas a gente já via com isso uma série de diferenças, né, só olhando para as estatísticas, na maneira como homens e mulheres vivenciam o trabalho a domicílio no Brasil, ou o home office. Agora eu vou falar de home office, né, do teletrabalho mesmo, porque aqui vou recortar bem o setor de serviços. Pensando no quanto, assim, se a gente olha uma média salarial da renda do trabalho, né, quando a gente olha para os rendimentos da renda do trabalho, o que a gente vê é que os homens trabalhando a domicílio são os únicos que têm uma remuneração maior do que os homens não trabalhando a domicílio, né? Isso é indicativo do tipo de trabalho que os homens que trabalham em home office fazem, né? Enquanto, se a gente olhar só para homens brancos, isso se amplia ainda mais, né? Então, para a gente ir fazendo esse recorte, né, e tentar entender qual que é realmente a desigualdade que se coloca dos tipos de trabalho que homens e mulheres realizam, né, quando fazem home office, quando faziam home office antes da pandemia, e depois a gente vem para a pandemia. Enquanto para as mulheres, especialmente para as mulheres negras, elas ganhavam muito menos em casa, trabalhando em casa, do que se trabalhassem fora de casa, né? Então, esse já é um indicativo, né, da diferença do conteúdo de trabalho que homens e mulheres fazem, né, e do tipo de atividade econômica no qual eles se inserem quando trabalham em casa, né? Acho que isso é importante destacar para a gente entender também a heterogeneidade das relações de gênero-raça que se colocam, né, no trabalho, que já se colocavam no trabalho em home office, né? E que começou a crescer muito no Brasil, né, nesse momento de crise, não só como uma alternativa das empresas, né, de economizar com o aluguel do espaço, né, com compra de equipamentos, e já entro aí na tempestade perfeita também, mas também como uma forma de empregabilidade, né, porque muitos desses homens e mulheres, no fim das contas, nesse contexto de elevação da informalidade, elevação do desemprego, começaram a buscar alternativas, né, para ter renda, se tornando freelancers, se tornando trabalhadores autônomos, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Então, isso é importante destacar para a gente entender como as coisas já estavam se desenhando antes da pandemia,
né? E aí falo de tempestade perfeita também, não só por conta, né, do mercado de trabalho, dessa desestruturação que a gente teve recentemente, mas também por conta da reforma trabalhista, né, que a gente teve em 2016 e que regulamentou finalmente o teletrabalho, mas de uma maneira que penaliza os trabalhadores, né? A gente não tinha uma regulamentação muito clara para teletrabalho, ela sempre foi realizada de uma maneira muito informalizada, né? O que colocava os trabalhadores, né, numa relação mais impessoal de negociação com o próprio patrão, com o próprio empregador, né, de como iam se dar as normas de controle do tempo, né, de compra de equipamentos, de assegurar, né, que de pagamento da própria rede, né, de conexão de internet, né, de assegurar normas de saúde, né, no exercício desse trabalho. E o que a gente teve na legislação trabalhista recente, com a reforma que a gente tem, né, no fim das contas, uma legislação muito solta, né, que impõe o negociado sobre o legislado, que impossibilita ao teletrabalhador, uma argumentação de que é impossível mensurar o tempo de trabalho dedicado a essa atividade, já que essa pessoa está em casa, né, impossibilita pagamento de hora extra para esses trabalhadores, impossibilita negociação de intervalo, impossibilita pagamento de adicional noturno, né? Esses trabalhadores estão vinculados nos artigos que excluem qualquer forma de pagamento de jornada extra ou de adicional noturno, né? Também é importante dizer que a novidade da legislação atual para o trabalho em home office, para o teletrabalho, para o trabalho remoto, é que, no fim das contas, tanto a aquisição dos equipamentos tecnológicos ou pagamento da infraestrutura, água, energia, internet, né, quanto também a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, né, são de responsabilidade do empregador, mas, ao mesmo tempo, não há uma fiscalização para isso, né? E aí se coloca uma nova, se repõe uma camada aí, de debate jurídico que é muito interessante e que tem sido usada, inclusive, historicamente, para debater a questão do porquê que a gente não tem flagrante de trabalho análogo à escravidão no emprego doméstico, né? Que é a tal da inviolabilidade do lar, né? Como é que a gente faz fiscalização de condições de trabalho, condições de saúde, condições de prevenção de acidentes e doenças do trabalho no ambiente domiciliar, né? E aí uma nota mais recente de contexto de pandemia, né, dizer também que essas empresas tecnológicas, né, tem saído notícias sobre isso, tem informações de colegas que trabalham, né, com organização sindical, que Google, Facebook, Twitter, por exemplo, né, tem instalado câmeras na casa dos trabalhadores, né? Câmeras que ficam atrás do computador, câmeras que ficam na frente do computador, câmeras que ficam na cozinha, nos quartos, para justamente mapear tanto a circulação dentro da casa, as interrupções, né? Para ter uma medição aí da produtividade, quanto também para controlar o vazamento de informações, né? Isso também vale para o setor financeiro, né? O setor financeiro tem começado a fazer esse controle mais estrito, trazendo, na verdade, a vigilância do escritório para dentro da casa, né? Que casa começa a se tornar essa casa também, né? Inclusive para os outros membros, né? Que moram nessa casa. Qual que é o direito à privacidade que essas pessoas estão tendo, né? Então, se a gente já tinha esse perfil de mudanças, né, no trabalho a domicílio, uma tendência nessa crise econômica, o que a gente vê agora na pandemia é uma exigência, né, por conta, né, das regras de controle, de combate à pandemia, no fim das contas, o que a gente vê é uma migração forte, né, dos setores que podem realizar teletrabalho, geralmente setores criativos, de comunicação, né, ou de educação, enfim, a gente poderia aqui fazer um levantamento também para entender, né, que no fim das contas, uma coisa que eu tenho falado bastante, né, entender quem pode fazer home office é olhar para o conteúdo do trabalho, né, a gente precisa sempre estar atento para o conteúdo do trabalho, né, para entender quem pode e quem não pode fazer trabalho à distância,
né? Se a gente faz relatórios de gestão, trabalha com planilhas, ou se a gente, né, faz um trabalho do que a gente chama de indústria criativa, redação, levantamento de informações, a gente pode trabalhar em casa. Mas a empregada doméstica, né, que realiza, ou trabalhadora da indústria, que realiza o seu trabalho no lugar, né, do trabalho, não pode se afastar desse lugar de trabalho, ele não tem, e ela não tem como fazer o trabalho remoto. Né, mas quando a gente olha para quem está podendo fazer o trabalho remoto, sempre lembrando que isso também é um indicador de desigualdade, como Nádia e Bila já apontaram, né, é muito interessante ver, no fim das contas, esses mecanismos internos, né, de negociação de conflitos entre trabalho e família no contexto do trabalho que é realizado em casa, né. Então, desde a minha tese, depois eu continuei um pouco esse trabalho de campo, né, olhando para as políticas empresariais, né, como que as empresas pensam trabalho home office, como não pensam trabalho no home office também, e aí tem uma coisa interessante, que é pensar que trabalho em home office é pensado como política de diversidade, não à toa, né, porque é para trazer mais mulheres para dentro da empresa, então a gente tem política de home office, né, porque aí vocês podem conciliar, articular melhor trabalho doméstico e do cuidado com o trabalho pago, né, então isso é vendido como um benefício por empresas, né, benefício para as mulheres e como um atrator de diversidade, né. E aí, nesse recente campo também que fizemos para a OIT, que a gente também fez pesquisa qualitativa, e junto com uma série de outras pesquisas, de leituras, de bibliografia internacional, inclusive, é interessante ver, no fim das contas, o quanto é isso, né? As mulheres não têm, geralmente, um espaço específico designado de trabalho, muitas, inclusive, têm uma imagem de algumas entrevistadas minhas, né, que elas trabalham na mesa de jantar, não tem nada mais simbólico do que isso, né? Trabalham na mesa de jantar, no centro da casa, vendo e controlando tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Por isso são mais interrompidas, né? São interrompidas pelas crianças, são interrompidas pelos cônjuges, são interrompidas pelos vizinhos, são interrompidos pela família, e tem cenas interessantes que são, né, vizinhos, antes da pandemia, que viam que as mulheres estavam em casa, iam bater na porta para tomar um café, porque se a mulher está em casa, ela não está trabalhando, né? Enquanto os homens tinham sempre esse espaço preservado, né? Se não tinha um escritório próprio, trabalhavam no quarto, fechavam a porta e ninguém se metia a bater nessa porta, né? Isso são coisas que não se modificaram, né? Da minha pesquisa de doutorado, que foi 2011, 2013, né? Até essa pesquisa da OIT que a gente fez no ano passado, né? São tendências marcantes dessa divisão sexual do trabalho replicada na modalidade home office, né? Agora, uma coisa que gostaria de tocar também conversando com Bila, que ela falou, né, dessa questão da produtividade, o que é mais interessante ainda do que pensar, né, do quanto a produtividade das mulheres pode cair nesse contexto, né, de interrupções constantes que elas sofrem no trabalho dentro de casa, é também, no fim das contas, uma percepção que elas têm de serem mais improdutivas quando trabalham em home office. E falo percepção porque, obviamente, que essas interrupções provocam distrações, provocam ausência de concentração nas tarefas, né? Tem essas quebras e retomadas que têm que ser reorganizadas o tempo inteiro, mas o que elas me contavam era, eu acordo 5 horas da manhã, antes da casa acordar, trabalho concentrada até umas 7, quando a casa acorda, faço as tarefas domésticas e de cuidado das crianças, faço depois meu trabalho junto, né, e agora estou pensando na pandemia, né, faço trabalho junto com a casa inteira, sendo interrompida, ajudando a criança, quando tem filhos, né, a fazer as tarefas da escola, a se conectar, ou a dar atenção, mas o quanto elas diziam que também, quando a casa inteira dormia, elas seguiam trabalhando concentradas, né, então, assim, qual é a jornada de trabalho que essas mulheres, né, que justamente por essa pressão de produtividade, nesse contexto da tempestade perfeita, né, que é alta de desemprego
e na qual, né, os trabalhadores têm que se mostrar super produtivos, porque eles estão invisíveis para o controle de muitas empresas que não estavam preparadas para a gestão do trabalho em home office, né? Então, o nível de entrega é muito mais alto por isso também, né? As empresas, pesquisas internacionais também mostram isso, né? O quanto no começo do trabalho em home office tem uma ampliação muito grande dos níveis de produtividade, das métricas internas, muito porque também os trabalhadores se sentem invisíveis e ficam com medo, né, de a entrega que faziam normalmente, né, dentro das empresas, né, no cotidiano, ali que era mais vigiado, mais controlado, não ser vista da mesma maneira, né, por isso trabalham muito mais dentro de casa, o trabalho se intensifica, né, para esse trabalho ter uma visibilidade maior, né. E nesse contexto em que todo mundo está se tornando, né, tem que mostrar uma produtividade maior, né, em que as mulheres dizem, né, acordam 5 da manhã e vão dormir 1, meia-noite, né, para conseguir dar conta de todos os trabalhos que elas realizam ao longo dessa jornada, né, a gente consegue ter uma dimensão da desigualdade de gênero na gestão do trabalho em home office, né. Fora que elas também ficam responsabilizadas, isso as pesquisas mostram, para gerir os conflitos que aparecem nesse contexto, né, de estar todo mundo dentro de casa, né, de organizar espaços específicos para determinadas tarefas, tempos específicos para determinadas tarefas, né, então uma das coisas que a gente tem mais visto, e que já apareceu nas pesquisas anteriores, mas que a gente tem visto muito no contexto da pandemia, são famílias construindo aqueles quadros, né, de o calendário segunda a sexta, né, com os dias do mês, e os horários em que vão brincar com as crianças, ou que as crianças vão fazer as tarefas, ou os horários de descanso, de assistir filmes em família, né, e o quanto, nesse movimento, a gente tem também e aí é uma coisa que nós, sociólogas do trabalho, com preocupações feministas, podemos pensar, né, uma tailorização também, né, uma parcelização, uma organização racional do trabalho emocional, do trabalho dos cuidados, do trabalho doméstico, para que o trabalho pago tenha algum nível de controle, né? Então, quanto você sistematiza, racionaliza, né, e compartimentaliza uma série de tarefas, né, que são orientadas por outra temporalidade, que não é a temporalidade cronométrica, né, que é a temporalidade da vida, né, a temporalidade da reprodução social, e o quanto elas são alocadas numa lógica racional, né, que é a própria lógica cronométrica da indústria, do trabalho das empresas, né. E aí queria dizer mais 2 coisinhas que eu acho que são interessantes para a gente pensar o trabalho das mulheres nesse contexto, né. O quanto essas exigências, né, de manutenção da produtividade que não mudaram, né, e que muitas vezes também são autoimpostas, como já disse, né, por esse medo da perda do emprego, né, repõem, especialmente as famílias de classe média que estão nessas condições, a um apelo ao retorno das babás, a um apelo do retorno das cuidadoras para dentro de casa, né? Porque para dar conta dessas exigências de produtividade, se fosse um mês, né, seria possível, né? Mas com essa extensão da pandemia também, o que tem acontecido essa exigência desse retorno. E, por fim, só para dar uma nota, depois a gente explora mais essa questão, também reforçar a heterogeneidade de vivências e de experiências, né, do trabalho em home office, seja nos grandes centros urbanos, seja no interior, mas também pela questão de classe social, né, as possibilidades que as pessoas têm de remunerar uma outra pessoa para trazer para dentro de casa ou não, né. E só para dizer que uma das para fechar mesmo, uma das minhas entradas de pesquisa foi também uma pesquisa que fiz na França recentemente, né, sobre trabalho, também olhando para o trabalho em home office, e conversando com a CFDT, né, o quanto o trabalho em home office é pensado na França sempre foi pensado, né, a partir de um mecanismo de fiscalização dos sindicatos com as empresas. Então, as empresas e os sindicatos iam nas casas dos trabalhadores que iam fazer home office, né, para ver se tinha equipamento decente, se tinha ergonomia, né, se isso garantia a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, e também uma campanha muito grande do direito à desconexão, né, quer dizer,
o direito a interrupções, a descansos e a, no fim das contas, não estar o tempo inteiro disponível para o empregador, né? O que é uma coisa que a gente tem visto que se repõe muito fortemente aqui no nosso trabalho remoto, né, na maneira como ele está organizado, que é uma ideia também de disponibilidade constante desses trabalhadores e trabalhadoras para os empregadores. E aí, por fim, né, quem é o trabalhador, homem, geralmente, que pode estar disponível o tempo inteiro para o empregador, né? Isso que eu discuto na minha tese, que discuti com mais afinco num artigo que produzi para a Lua Nova, que se chama Trabalho Perpétuo, justamente pensando, né, no quanto a flexibilidade, não só de tempo e espaço, mas também de contratação, nos repõe em um lugar em que a gente nunca pode parar de trabalhar. E aí, conversando com a Nádia, que corpo é esse, né, Nádia, que pode seguir trabalhando sem parar, né? É um corpo que realiza uma performance de juventude, né, de vitalidade, que está sempre disposto, que nunca pode parar, que não pode adoecer, não pode descansar, mas também é um corpo que não pode tirar licença maternidade, por exemplo, né? Ou não pode parar para cuidar dos seus. Então, acho que com essa nota encerro um pouco aqui a conversa, depois eu volto para o debate. Obrigado, Bárbara. Bem, essa mesa é super interessante, porque a própria história da sociologia do trabalho no Brasil, né, se a gente pegar a retomada dos anos 80, ela está muito vinculada à questão do gênero, à questão da divisão sexual do trabalho. Eu acho que a Nádia e a Bila foram personagens assim muito importantes nesse processo de consolidação da sociologia do trabalho no Brasil. E a Bárbara é uma das representantes mais destacadas da nova geração da sociologia do trabalho brasileira, na qual a questão do gênero está o tempo inteiro. Como o nosso tempo já está no limite, pessoal, eu só vou fazer um pequeno comentário e nós só vamos poder dar para vocês 5 minutos para cada uma para fechar, tá? Então eu vou fazer uma questão super geral, só para aproveitar para vocês fazerem esse fechamento, que é a questão seguinte: além da pandemia, nós temos uma outra, digamos assim, pandemia que nos afeta hoje, que é o nosso contexto político, tá? Na qual nós temos uma precarização, um desmonte generalizado com relação a direitos conseguidos, principalmente no trabalho, ou seja, não é à toa que o Ministério do Trabalho ele é eliminado no momento que esse novo governo assume, e a partir daí nós temos um desmonte permanente, ao mesmo tempo que um descaso absoluto com a institucionalização democrática, tá? De uma forma geral. E um outro elemento, que aí eu pego um pouco a fala da Bila, que ela, quando ela se refere da retradicionalização, e ela colocando um pouco, digamos assim, a questão em que medida os avanços no debate sobre a questão de gênero e de gênero no trabalho efetivamente foram implementados. E nesse momento que nós temos um retrocesso generalizado, tá? E eu vi a Folha de São Paulo essa semana uma nota que eu nem cheguei a ler com mais calma, sobre uma espécie de recuo da pauta feminista nesse contexto, tá? E eu queria que vocês falassem um pouco isso. Em que medida nós estamos nesse processo de recuo, concretamente, que num momento de pandemia nós vemos que, de fato, junto com a pandemia, junto com essa precarização geral da vida, nós temos, em termos culturais, essa retradicionalização. Tá? Claro, pessoal, não era para 5 minutos, mas é só o que nós temos. Tá? Então, voltando, eu pediria que a Nádia começasse, seguida pela Bila, e a Bárbara fechasse. Tá, ok, pessoal? 5 minutos mesmo. Tá? Obrigado. Nádia? Bom, o desafio dos 5 minutos é terrível, mas eu acho muito interessante o ponto que você coloca, né? E eu talvez entrasse nele para ficar devolvendo a provocação e sem sair dos 5 minutos, por uma porta, né? Que não é essa porta cor-de-rosa da fala, da janela de oportunidades aberta com a crise, né?
Mas não dá para não reconhecer que há muitas cartas que se embaralharam nesse momento, né? Quer dizer, esse é um momento que, de certa maneira, nos tira de uma ordem, né? E nos põe numa sorte de renegociação, onde todas as falas apontam nesse sentido. Os mais frágeis para negociar estão saindo dessa negociação mais vulneráveis, mais atingidos, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que você tem, na verdade, uma mistura de cartas, né? Quer dizer, é um momento que, de certa maneira, suspende, para o bem e para o mal, né, certos acordos, né, certas formas de negociação, de pactação da vida, né, que nós tínhamos entendido que tinham vindo para ficar, né? Eu acho que a gente não pode ter uma visão rosa, e volta ao meu ponto, de pensar, a crise nos abre uma janela de oportunidades e a crise nos fará sair sempre melhor. Não, não, não necessariamente vamos sair melhor, porque a crise embaralhou as cartas. E nós aprendemos que, antes da crise, avanços que nós tínhamos feito, você colocava o problema do retrocesso em termos de simulação democrática, avanços que foram feitos, foram desfeitos, né? A Bárbara chamava a atenção, quer dizer, o impacto sobre desigualdades sociais, ele está se fazendo desde antes da pandemia com a crise econômica, que é uma crise econômica a qual os trabalhadores chegam sem saber direito como se pôr, porque os direitos estão sendo revistos simultaneamente com o encolhimento da economia. Então, é uma crise onde você está perdendo os rumos de como você negocia. Entende? Quer dizer, é isso que eu estou chamando de embaralhar das cartas, que é mais do que essa coisa da rosa e da janela de oportunidades. Eu acho que sim, a gente tem que estar atento para isso que o Lula chamava a atenção, quer dizer, a possibilidade de um recuo, de uma nova vigência de velhos padrões e normas de gênero, que desde os últimos 50 anos tem vindo a sofrer um processo de crítica e de negociação. Entende? Então, eu acho que o nosso lugar como sociólogos, como analistas, é chamar a atenção. As cartas estão embaralhadas, né? Nós podemos avançar, mas nós podemos consolidar recuos. E a gente está vendo que, em alguns aspectos, recuos estão sendo feitos. Então, como eu ponho esses recuos sobre a mesa, né, e digo, olha aqui, isso é um recuo. Não era assim. Pode ser diferente. Em outras realidades sociais não tem que ser assim. Entende? Eu acho que a sociologia tem esse papel nesse momento, né, de maximizar essa interlocução entre experiências societais distintas. E a gente está vendo, isso é muito interessante, isso está fragilizando certos projetos populistas, né? Não é à toa que nós estamos vendo uma onda de recusa que cresce no Brasil, uma onda de recusa que cresce nos Estados Unidos, que também não tem que crescer necessariamente. Para crescer tem que ser alimentada, entende? Eu acho que nós, e deixo devolvendo, eu acho que nós temos esse papel, né? Um papel fundamental de analistas, de monitoramento, né? De sinalização, de mostrar que sim há possibilidades, né? Sim é possível retroceder ou assegurar conquistas, né? E nós temos que monitorar, permanentemente discutir e evidenciar. E eu penso que esse é o nosso papel como intelectuais. Obrigado, Nádia. Bila? Eu acho que, para comentar rapidamente a questão que você colocou, Jacó, eu acho de fato que a gente está vivendo um período de regressão. Falando também, vamos dizer, do ponto de vista dos estudos de gênero, não é? Já, vamos dizer, desde que se instalou esse governo no país, praticar os estudos de gênero se transformou num esporte de combate, né? Para parafrasear Bourdieu, porque, de fato, a cada momento, esse tipo de trabalho que a gente realizou, enfim, que no Brasil se construiu, não é? Um campo de estudos extremamente sólido, né? Extremamente rico e vigoroso, né? Ele é o tempo todo combatido, né? E eu vejo que é uma situação extremamente difícil.
Por outro lado, quer dizer, talvez na mesma linha, eu acho que houve uma certa uma superestimação vamos dizer, do movimento social, do feminismo nas últimas décadas, da capacidade das mudanças, dos avanços legais transformarem as mentalidades, né? Eu acho que foi uma aposta muito forte, né, vamos dizer, numa maquinária de Estado, né, que, de fato, fez avanços impressionantes em termos das, enfim, das reivindicações, das demandas da mulher na área da violência, em outras áreas, não é? Mas o que eu acho que, de certa maneira, até fomos surpreendidas, é de que maneira a sociedade e mulheres, né, de camadas populares, etc., de alguma maneira não estavam em sintonia com esses avanços. E, de alguma maneira, se perdeu, né, a conexão entre os avanços, vamos dizer, em termos da igualdade de gênero, etc., e uma mentalidade, uma disposição das classes populares em relação a esse discurso, né, que parecia tão, enfim, tão firme, tão autossuficiente, tão evidente para todo mundo, e parece que não era muito evidente. Então, eu acho que também houve uma certa desconexão entre os movimentos sociais e no último período e, de fato, vamos dizer, enfim, aquilo que a disponibilidade que as classes populares tinham de incorporar esse discurso, né? Eu acho que isso, obviamente, surpreendeu, né? E nos faz pensar muito essa relação entre avanços legais e avanços de fato, que têm que ser muito mais capilarizados, que têm transformações em valores, em cultura, em comportamentos, né? Eu acho que vamos dizer, essa relação que eu acho que não se estava tão atento a ela, eu acho que, enfim, eu acho que é algo que a gente tem que estar muito mais preocupado com isso e até, enfim, pensar sociologicamente nessa relação que nem sempre é fácil de ser apreendida, esses deslocamentos do social, não é? Em que cada um parece que está em outro lugar e de repente somos surpreendidos com a emergência, com a implosão de coisas nunca imaginadas anteriormente. Ok, obrigado, Bila. Bárbara? Que dizer, né, sobre esse contexto e como que a gente pode analisar, né? O que eu tenho pensado muito também, aí acho que eu vou pegar um gancho aqui nas falas anteriores, mas é o quanto a gente está num contexto, no fim das contas, de redisputar direitos fundamentais que a gente já tinha conquistado, que na verdade estão assegurados por nossa Constituição, né? Que loucura tudo isso, né? A gente ter que se reposicionar e reivindicar uma série de direitos sociais que foram tão duramente conquistados, né, nesse período de transição aí do final da ditadura para a nossa frágil democracia. Mas eu acho que quando a gente pensa na agenda de gênero, é fundamental a gente trazer outros atores para a cena, né? Eu acho que a gente teve conquistas muito importantes nos anos 2000, 2010, né, nos governos Lula-Dilma, com a atuação fortíssima da Secretaria das Mulheres, dos movimentos sociais, né, como o Bila apontou, mas acho que a gente tem esses agentes externos ao Estado, que estão internos no Estado também, disputam o Estado, que são importantes da gente pensar. Né, eu acho que uma coisa para pensar gênero e para pensar nesses recuos, né, e nesses processos de retradicionalização, talvez que a gente esteja vendo não só com a pandemia, mas que a pandemia exacerba, de certa maneira, né, explicita, mas é o papel atuante que um ator forte, né, a Igreja, especialmente o Vaticano, teve, né, na difusão desse debate sobre o que eles classificam como ideologia de gênero, né, e de uma disputa interna ao feminismo e agenda feminista, né, que não se espraiou só no Brasil,
né? Não é só aqui que a gente debate ideologia de gênero, a gente associa muito isso ao grupo dos evangélicos, quando, na verdade, é preciso dizer, a Igreja Católica tem um papel fundamental nesse debate, um papel intelectual fundamental nesse debate, é uma agenda do Vaticano, né? E tem uma série de estudos que mostram quanto na Itália, na França, uma série de outros países, né, essa agenda forte do que eles chamam de combate à ideologia de gênero apareceu com força e se espraiou no tecido social, né, teve uma série de manifestações de massa na França também, né, contra o casamento homossexual, por exemplo, né, uma coisa horrorosa que a gente assistiu recentemente, né, e é preciso pensar o papel, né, que essas outras instituições também têm, né, na atuação da construção de moralidades, né, na construção e reforço de papéis sociais hierárquicos e pré-definidos entre homens e mulheres, né, e no quanto foi isso que impediu também que políticas públicas fundamentais, né, como o debate de gênero nas escolas avançasse, né, nesse país, né. Teve uma reação muito forte da bancada cristã, não vou falar da bancada evangélica, porque acho que a gente tem que dar nome certo às coisas, né, a bancada cristã no Congresso reagiu com força, né, essa agenda de discutir gênero nas escolas. Uma coisa que seria fundamental para a gente entrar nesse lugar que Bila cobra, né, que é a mudança de mentalidades. Como que a gente pode mudar culturalmente, como que a gente pode produzir uma geração, né, de novas mulheres e homens que tenham um compromisso maior com igualdade de gênero, se a gente não pode discutir isso, né, na formação escolar dessas crianças, né. Então, se o Estado trouxe uma série de políticas sociais e uma série de direitos para as mulheres que garantiram o avanço, né, da sua posição social, inclusive, né, dentro da família, a autonomia econômica era a chave, né, forte dos governos Lula e Dilma, e ela era transversal, porque entendia-se também que era uma forma de combater, inclusive, violência doméstica, né, porque a autonomia econômica é uma maneira da gente combater violência doméstica, né, mas o quanto, no fim das contas, se a gente não produz mudança de mentalidade, ou não investe em mudança de mentalidade, a gente fica realmente paralisado, né, e refém de agentes que têm um discurso muito moralizante e muito tradicional sobre os papéis dos homens e das mulheres nessas unidades familiares, né, e muito heteronormativo, é preciso dizer, né. E só para fechar, acho que é importante a gente falar também desse crescimento da ideologia empreendedora nesse contexto, né, do quanto essa agenda, né, que a gente deve se fazer a nós mesmos, né, o autoemprego, a autodisciplina, o autocontrole, ele também vai de encontro muito, né, a essa contra-agenda de direitos universais, né. É uma agenda, o empreendedorismo traz uma mentalidade, reforça uma mentalidade super meritocrática, né, que nos coloca um desafio societal, né, no fim das contas, que é como é que a gente reconstrói pacto social coletivo, né, num universo, num mundo social cada vez mais voltado para uma individualização e um autocontrole de si mesmo, uma disciplina de si mesmo, né, em que esse tecido social foi corroído, no fim das contas, tem sido corroído por essa mentalidade hiperindividualista e hipermeritocrática, né, se eu sou dono de mim mesmo, né, se eu consigo fazer as coisas, se eu devo conseguir conquistar os meus direitos, por que é que o Estado tem que me garantir, né? Então, isso nos coloca um desafio maior, né, para pensar como que a gente reconstrói pacto social num contexto em que essa agenda empreendedora, meritocrática, se impôs com força, inclusive também via políticas do Estado. É sempre importante destacar isso, né, para a gente entender a complexidade que foi também esses anos 2000, 2010. Mas acho que era isso que eu teria para comentar. Bem, obrigado, professora Nádia, professora Bila, professora Bárbara. A SBS, essa série da SBS tem o objetivo de mostrar a robustez da sociologia brasileira na análise dos nossos grandes problemas, os desafios que nós estamos enfrentando, e que não só a sociologia, mas todas as ciências sociais e humanas, elas são fundamentais para você entender qualquer processo social, político, cultural da sociedade de uma forma geral. E isso num momento, né, como foi colocado, que nós estamos, não apenas a sociedade brasileira está num processo de precarização generalizada,
pelos seus atores políticos, econômicos, junto com uma pandemia e com uma crise sanitária decorrente disso, mas também que a sociologia é, retomando a fala da Bia, um esporte de combate na dupla Bila-Bourdieu, tá certo? Ou seja, a sociologia ela está sempre presente, sempre levantando, digamos assim, os véus que encobrem as relações sociais, que encobrem a nossa estrutura social, a desigualdade da nossa estrutura social. Então, esse debate, mais uma contribuição na qual nós tivemos a presença de três das principais sociólogas do trabalho e de gênero no Brasil. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e a disponibilidade em nome da Sociedade Brasileira de Sociologia e destacar mais uma vez que este programa é dirigido por diretores da SBS, a Mariana Chaguri, que está aqui presente com a gente, a Lorena Fleury, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Luiz Gustavo Cunha, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima.